tudo bem? Primeiramente gostaria de me apresentar. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou cofundador da empresa Contador do Trader, uma empresa especializada para atender os investidores em renda variável. Antes de falar um pouquinho mais da nossa empresa, eu gostaria de dizer também que pessoalmente eu sou contador, sou professor, palestrante, tenho ali uma vivência de um pouco mais de 15 anos na contabilidade como dono de escritório tradicional e em determinado momento a gente entra com a renda variável. E nesse momento surge o Contador do Trader. Falar sobre a tributação em renda variável. Quando fala de imposto de renda, é interessante já começar assim, existem várias variedades. Existem vários elementos, várias características que muitas das vezes passa desapercebido e faz toda a diferença para que a gente pague um imposto justo, mas que não pague a maior nem a menor, ou que eu não deixe de cumprir alguma regra. E assim, pessoal, nos últimos anos, a Receita Federal tem trabalhado incessivamente para quem está na Bolsa de Valores. O que tem de CPF bloqueado, conta corrente bloqueado, porque estava na Bolsa de Valores e não cumpriram com as responsabilidades, isso é muito grande. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o imposto de renda. O imposto de renda é um tributo federal. O imposto de renda ele é amparado por lei e o fato gerador dele sempre é a renda. Muitas das vezes as pessoas confundem a renda como salário. E reforçando aqui, o nosso escritório é um dos maiores escritórios de contabilidade voltado para a tributação em Bolsa de Valores. É um dos maiores escritórios de contabilidade que dá assessoria para a renda variável para o investidor, para o trader. O Contador do Trader surgiu e quando ele surge a gente utiliza o trader como um operador da Bolsa de Valores. Nos últimos tempos, houve uma separação. Trader é aquele que faz day trade, e investidor é aquele que faz buy and hold, ou que fica posicionado por muito tempo. Mas eu venho aqui reforçar novamente que nós somos uma empresa que atendemos todos os investidores, todos os traders, todos os mercados internos e também fora do Brasil. Sejam bem-vindos e nós vamos estar falando então sobre o imposto de renda voltado mais para a renda variável. Sabe que quando eu sou funcionário de empresa, existe a condição para que eu possa entregar a declaração. E qual é essa condição? Se eu receber mais do que 28 mil, eu estou obrigado. Se eu receber menos de 28 mil, eu não estou obrigado. Percebe então que existe uma condição para que eu possa efetivamente realizar aquele trabalho? Ou para que eu possa cumprir com a entrega da declaração? Outro fator é se eu sou empresário. Se eu distribuir lucro, eu estou obrigado. Se eu não distribuir lucro, eu não estou obrigado. Também existe uma condição. Quando nós vamos para a Bolsa de Valores, essa condição não existe mais. E o que eu preciso efetivamente fazer para cumprir com essas duas obrigações do imposto de renda e o pagamento mensal e a declaração anual? O imposto de renda sobre Bolsa de Valores, o que ele é? Toda vez que eu tenho um lucro, eu devo pagar o imposto. Parece simples, então beleza, mas se eu não tiver lucro? É nesse momento que o contador do trader tem uma missão, uma visão e os valores dele de apresentar as informações sempre com muita seriedade e apresentando todos os detalhes e tentando ser o mais didático possível, porque vai fazer toda a diferença para você. Quando falamos de imposto de renda na Bolsa de Valores e o cumprimento da primeira obrigação, que é a apuração e pagamento mensal, eu preciso entender que o imposto só vai ser devido quando eu tiver lucro. Mas até chegar a este lucro, existem vários fatores que eu preciso entender. Por isso que nós falamos de apuração mensal, que é efetivamente eu encontrar o resultado das minhas operações e identificar se eu tenho lucro. Mas para que eu possa identificar esse lucro, existem várias etapas. Por quê? Primeiro, eu tenho alguns fatores que envolvem. Eu tenho etapas que eu preciso cumprir para encontrar o imposto. E se eu tiver perda, eu também preciso encontrar essa apuração e saiba que tanto o ganho quanto a perda não é o que está na tua plataforma ou que está no seu home broker. Existem ali fatores que envolvem para que eu possa efetivamente chegar no resultado e poder pagar o imposto. E eu tenho então ali fatores que envolvem para a questão do imposto de renda na bolsa. Tome muito cuidado com relação a isso. E se eu tiver perda, se eu tiver prejuízo, eu também tenho cenários específicos para acontecer aquilo. Então existem várias etapas que eu preciso cumprir, várias situações que eu preciso controlar. Se eu tiver prejuízo, eu também preciso controlar.
Se eu tiver ganho, eu preciso encontrar o real lucro e gerar a guia de pagamento para fins do imposto de renda. Ok? Existe também um outro fator que é o imposto de renda retido na fonte, que é o mecanismo criado pela Receita Federal para identificar as operações na Bolsa de Valores. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam: quem está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda? Quem realizou operações na Bolsa. Ok. Como a Receita sabe? Pessoal, a Receita ela trabalha com comparabilidade e ela é municiada de muitas informações de várias pessoas jurídicas. Então pense assim, o banco que você trabalha, quando você transfere dinheiro para a corretora, informa que você transferiu. A corretora, quando você abre conta na corretora, ela já vai informar que você é um cliente dela. Quando você transfere dinheiro, ela vai informar que você tem saldo. Quando você abre posição, ela vai informar que você abriu posição. A B3, que é uma pessoa jurídica, também vai informar que você é cliente dela, tipo, quando você abre posição, quando você fecha a posição. E nas operações vencedoras, ainda tem um mecanismo chamado Imposto de Renda Retido na Fonte, que foi criado para identificar, primeiramente, quem está na bolsa e, segundo, quem tem posições vencedoras. Porque as posições vencedoras é que vai direcionar o lucro que deve ser pago mensalmente. Por isso que nós temos que sempre entender. A Receita Federal, ela sabe de toda a tua movimentação. E ela aguarda a sua declaração para poder confrontar com as informações que ela já tem e identificar se aquilo realmente espelha a realidade ou não. Se espelha a realidade, tudo bem, feito o trabalho. Se não espelha, você vai cair na malha fina, ok? O imposto de renda retido na fonte, efetivamente, é o mecanismo que a Receita Federal criou para poder identificar quem opera na bolsa e quem tem lucro. Luiz Fernando, imposto de renda retido na fonte, a Receita já está garantindo um pouquinho do imposto. Isso fica longe do real motivo do imposto de renda retido na fonte. Por quê? Porque ela não precisa dessas migalhas, né? O imposto de renda é fração. O day trade é 1%. O swing trade é 0,05%. Então, dos 20 que eu devo pagar de imposto de renda, eu vou reter 1. É muito pouco. Ela não quer saber disso aí. Ela só está criando um mecanismo para poder fazer com que você cumpra com a obrigação. E, pessoal, o imposto de renda, ele é um dos tributos que mais movimenta a máquina pública. Por isso que esse período de imposto de renda, ele é muito importante para o Ministério Público, para o próprio governo, para o fisco, porque há uma entrada de caixa muito grande para poder movimentar a máquina pública. Por isso a importância de você sempre cumprir com as suas duas obrigações, entre elas o pagamento mensal e a declaração anual. Fernando, como é que ela sabe que eu tenho que pagar o imposto? Porque tem um mecanismo chamado imposto de renda retido na fonte. Como é que ela sabe que eu tenho que entregar a declaração? Porque tem um mecanismo que informa para ela que você operou na Bolsa de Valores. Ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho no decorrer do nosso bate-papo. Nós vamos estar sempre falando sobre como executar esse trabalho. Mas, para que eu possa efetivamente entender que eu tenho a obrigação de apurar mensalmente o meu imposto, gerar guia e pagar mensal e depois entregar anualmente, eu preciso entender que não é só quando eu tenho lucro. Porque nós já conversamos aqui que está obrigado a entregar a declaração aquele que operou na bolsa. Ou seja, se teve ganho, se teve perda, é indiferente. O que importa é se você realizou operações na bolsa, ok? Mas para fins de pagamento, só quando teve lucro. Por isso que eu tenho que fazer a apuração. Por isso que eu tenho que fazer cálculos matemáticos para verificar qual é o meu resultado. E é de suma importância fazer isso porque eu tenho alguns benefícios para poder considerar. Luiz Fernando, ganhei. Pago quanto? Bom, primeiro quando a gente ganha, e a gente vai conversar sobre isso, não é o que está na tua plataforma. Eu tenho que considerar taxa, considerar despesa, ISS, o próprio imposto de renda que já foi retido na fonte. Se eu tenho prejuízos passados, e aqui entra o motivo de fazer a apuração, mesmo quando você está no prejuízo, porque os prejuízos te dão o direito de compensar em ganhos futuros, e para que eu possa ter essa compensação dos ganhos futuros, eu preciso identificar qual é o meu prejuízo. Não é a plataforma, também considerar taxa, despesa e ISS. Tendo esse prejuízo acumulado, eu preciso
levar isso na declaração do imposto de renda para que a Receita saiba que eu tenho esse prejuízo e compenseie em ganhos futuros. Então, muito cuidado com relação a isso. Então, nós entendemos que eu tenho pagamento mensal, apuração mensal. A apuração para encontrar o prejuízo ou encontrar o lucro líquido. Quando eu encontro o líquido, é que eu vou gerar a DARF, a Guia de Recolhimento da Receita Federal, que é o documento que foi criado para poder pagar. A DARF ela é utilizada por N situações para a Receita Federal. E o que vai efetivamente identificar que a DARF é da renda variável é o código, que para renda variável é o 6015. O documento de arrecadação da Receita Federal, o DARF, ele é um título financeiro, ele tem data de vencimento. Vence sempre no último dia do mês subsequente. E nesse momento, a gente começa a entender o porquê que a apuração do imposto é mensal, por que o pagamento é mensal, porque as informações vão casando. Então, apuração mensal, geração de guia mensal, pagamento mensal, vencimento mensal. Beleza? Eu vou fazer esse trabalho de janeiro a dezembro e entregar a declaração do imposto de renda sempre no período de sempre no período de março e abril do ano subsequente. Fernando, entendi. Então eu preciso efetivamente fazer a apuração. Mas eu posso fazer de qualquer jeito, né? Tome um cuidado. Porque quando eu faço o recolhimento do imposto, a Receita Federal já sabe de muitas informações. E ela vai identificar se você pagou a maior ou se você pagou a menor. Se pagou a menor, ela vai te cobrar. Por quê? Porque você pagou um imposto que não é o que era devido, ela quer o que é devido. Então ela vai te cobrar, ela vai te colocar um bloqueio no CPF, ela vai gerar guias complementares, ela vai te notificar via R, ela vai te notificar via ECAC, ela pode até, se você não cumprir, bloquear a tua conta corrente, ou seja, ela vai fazer com que você cumpra essa responsabilidade. Ok, se eu pago a menor, eu gero uma guia complementar com multa e juros e pago o valor. Se eu pago a maior, tem dois problemas. O primeiro é que eu estou dando dinheiro a mais para o governo. Eu quero pagar meu imposto, mas quero pagar o que é justo. E se eu pagar a maior, eu estou deixando dinheiro na mesa. Ou estou deixando de investir, nós que somos do mercado financeiro, qualquer valor é suficiente. Fernando, puta, eu paguei 200 a mais só. Cara, 200 é um fundo imobiliário, que todo mês vai te gerar rendimento. 200 é quase 100 cotas da Oi. Mas ela está em ação judicial, não é um bom ativo. Tudo bem, mas eu estou dizendo que com 200 reais você compraria. Você compraria ali uma fração de uma empresa boa. Então, para que eu vou pagar maior? Eu vou pegar esse dinheiro e vou investir para mim. Só que quando você paga maior, a Receita não vem atrás. A Receita Federal só vem quando você paga menor. Aí é de sua responsabilidade correr atrás do prejuízo. E somente com processo administrativo para você poder recuperar esse valor. Então, olha a importância de fazer o bom trabalho. Feito isso, de janeiro a dezembro, eu vou cumprir com a minha segunda obrigação. A entrega da declaração do imposto de renda. Aqui, é importante entender que eu tenho que fazer a apuração de janeiro a dezembro para ter as informações para levar. Uma vez que eu operei na bolsa, já estou obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. E a declaração do imposto de renda ela é única. Então, uma vez que eu estou obrigado pela Bolsa de Valores, eu também vou ter que levar os rendimentos que eu tenho lá na minha empresa e que lá eu não estava obrigado. Então, lembre que eu comecei conversando com vocês? Olha, se eu receber mais do que 28 mil, estou obrigado. Se eu receber abaixo, eu não estou obrigado. Mas por estar na bolsa, gerou obrigatoriedade. Uma vez que gerou essa obrigatoriedade, eu preciso ir lá e buscar os meus rendimentos como vínculo empregatício para poder cumprir com essa obrigação. A declaração ela é única. Uma vez obrigado, eu tenho que levar ela preenchida por completo. E aí, rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, pagamentos efetuados, eu tenho dependente, bens e direito, meu carro, casa, moto, avião, além da minha renda variável, meu fundo imobiliário. Então, olha o quanto de situação que eu tenho ali para preencher dentro da declaração de imposto de renda. De caráter obrigatório. Qual é o prazo, Luiz Fernando? O prazo inicia no dia 1º de março e vai até dia 30 de abril. E se eu não cumprir com essa responsabilidade, a Receita vai criando algumas penalidades para que você possa cumprir. Então, CPF bloqueado, uma conta corrente bloqueada, dívida ativa da União, protesto em cartório. E aí, obviamente, com o CPF bloqueado, você tem um monte de situações que envolvem. Não consegue abrir conta corrente, linha de crédito, vai baixando o seu score. A conta corrente bloqueada não é qualquer conta corrente, é a que você mais movimenta. E aí, somente com mandado de segurança para poder resolver em um curto prazo ou cumprindo com a responsabilidade de entrega da declaração. Entreguei, libera na hora? Não. Tem um prazo de processamento, aí você pode levar até quase 90 dias para liberar a sua conta. Então, olha o quanto é trabalhoso. Ok, senhoras e senhores? Então, tome muito cuidado com relação a isso. Óbvio que no decorrer
desse nosso bate-papo, nós vamos estar entrando um pouco mais aprofundado sobre todos esses quesitos. Mas aqui, nessa primeira parte, quis fazer uma introdução de tudo que envolve o imposto de renda. Fique comigo que nós vamos ter mais vídeos aqui para falar um pouquinho mais sobre tributação em renda variável.